Vila de Maria. E a história diz que esse João Batista era um profeta usado poderosamente por Deus. E ele vai repreender o rei Herodes, dizendo que ele estava fazendo algo errado. E esse algo errado que Herodes estava fazendo era coabitar com a mulher do seu irmão, chamada Herodias. E a Bíblia diz que Herodias ficou furiosa com aquilo. E chegando a determinado momento que Herodes está comemorando o seu aniversário, a Bíblia diz que a filha de Herodias, ela vai dançar. E Herodes vai gostar daquela dança. E vai chegar para aquela menina e vai dizer: olha, pede-me o que quiseres, e te darei até metade do reino. Tudo aquilo que tiver ao meu alcance, você pode me pedir, porque eu vou te dar, porque eu gostei da sua dança. E a Bíblia diz que Herodias escutou Herodes falando isso com a sua filha, e a sua filha chegou para ela e disse o que Herodes havia falado. E ela começa a pensar: já sei o que você vai pedir. Você vai pedir a cabeça de João Batista, porque esse profeta não para de profetizar e revelar o que eu estou fazendo. Eu quero que se acabe com a vida dele. E se eu pedir o que eu vou te falar, o rei ele vai fazer, porque ele não poderá voltar mais com a sua palavra dita. Porque uma vez a palavra do rei dita, ela não poderia voltar atrás. E a Bíblia diz que a filha de Herodias vai dizer para Herodes: eu quero a cabeça do profeta chamado João Batista. E a Bíblia diz que Herodes mandou degolar João, arrancou-lhe a cabeça. E quando Jesus ficou sabendo disso, Jesus ficou tão triste e tão atordoado com aquela notícia, que ele logo saiu dali. Mas quando ele sai daí e vai para alguma parte, não deu nem tempo de Jesus ele chorar pela morte de João Batista, porque logo a multidão veio atrás de Jesus, porque era normal, era costumeiro, aonde Jesus estava, as multidões iam atrás de Jesus. Pessoas como a mulher do fluxo de sangue, que já foi dito aqui, que queria somente tocar na orla do seu vestido. Pessoas influentes, importantes em Israel, como Jairo, o príncipe da sinagoga, que foi até Jesus, pedindo a Jesus que fosse na sua casa para curar a sua filha. Pessoas como Zaqueu, que era um publicano, que era rico, que queria conhecer Jesus. Multidões e multidões de pessoas, aonde Jesus estava, elas iam atrás dele. E quando Jesus olha para aquela multidão, que mais uma vez está indo atrás dele, Jesus vê que ela está tudo com fome, elas já estão exaustas, porque já fazia alguns dias que elas estavam caminhando atrás de Jesus em busca de um milagre. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela multidão, ele perguntou ao seu discípulo: vocês têm alguma coisa aí para dar de comer para essa multidão? E a Bíblia diz que o discípulo disse ao Senhor: é tanta gente que tem aqui, Senhor, e o dinheiro que nós temos aqui é pouco, e o lugar que nós estamos aqui, o lugar não é apropriado, porque nós estamos no deserto, e aqui no deserto não tem nada para se comer, e o dinheiro que nós temos é pouco. Só que a Bíblia diz que outro discípulo vai se levantar e vai dizer: olha, Senhor, tem um jovem aqui no meio da multidão que tem alguns peixes e alguns pãezinhos. E a Bíblia diz que Jesus pegou aqueles peixes e pegou aqueles pães e multiplicou. Aí a Bíblia diz que Jesus agora vai dar ordem ao seu discípulo, dizendo para eles: olha, entre no barco e passem para outra margem, porque eu vou para o monte morar. Talvez nesse momento que Jesus está dizendo que ia para o monte e ordena para o seu discípulo entrar dentro do barco e passarem para o outro lado, foi o momento pelo qual Jesus parou para lamentar a
Calacé e Cavandará. Só que a Bíblia diz que o discípulo entra no barco e começam a navegar, e de repente eles são surpreendidos pela grande tempestade, de maneira que eles remavam para frente e o vento era contrário e trazia eles pelo sentido contrário. Eles começaram a se desesperar, achando que ia naufragar, achando que ia morrer. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Jesus mandou eles entrar no mar. E se Jesus mandou eles entrar no mar, independente daquilo que iria acontecer no meio da caminhada, Jesus está dizendo que eles iam entrar e iam chegar do outro lado em segurança, porque ele liberou uma palavra profética sobre a vida deles. Vocês vão entrar e vão conseguir chegar lá do outro lado. Só que no meio do percurso eles são surpreendidos por uma grande tempestade. O que nós aprendemos aqui é que nós também fomos ordenados por Jesus a entrar no barco chamado igreja, a entrar chamado barco vida espiritual, a entrar no barco chamado vida sentimental, a entrar no barco chamado casamento. Mas só no meio da nossa caminhada para chegar no lugar de origem, nós somos surpreendidos, na maioria das vezes, com ventos e tempestades que são contrárias, que querem nos parar na presença do Senhor. A Bíblia diz que eles navegavam para frente, mas o vento trazia eles para trás. Não é isso que acontece comigo, não é isso que acontece com você. Você quer caminhar para frente, você quer alcançar os teus objetivos, mas tem sempre alguém que quer te levar para trás, que quer te parar na presença do Senhor. Mas ainda que seja um vento, mas ainda que seja a tempestade, se Jesus ordenou que você entrasse no barco, e você entrou e começou a navegar para chegar do outro lado, não vai ter vento, não vai ter homem, não vai ter ninguém que vai te parar. Você vai conseguir chegar lá do outro lado. E acredita, levanta as mãos para adorar o Senhor. Aleluia. Só que a Bíblia diz que eles começaram a temer, e Jesus desce de lá do monte e começa a andar por cima das águas em direção a eles. Nunca isso antes havia acontecido. Mas Jesus, ele é o próprio milagre, ele é a própria existência do poder sobrenatural de Deus. Quando os discípulos viram isso, eles começaram a se atemorizar, a ficar com medo, achando que era um fantasma. Mas Jesus vai dizer em alto e bom som: não tenha medo, não é fantasma, sou eu. E quando Pedro escutou aquela palavra, ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, ordena-me que eu desça do barco e ande por cima das águas e vá até o encontro. O Senhor diz: Pedro, sou eu mesmo, sou eu, o Deus que tem todo o poder, sou eu, o Deus que cura, sou eu o Deus que liberta, sou eu o Deus que transforma, sou eu o Deus que tem todo o poder, sou eu o Deus que quando opera não tem ninguém que pode impedir, sou eu, Pedro, que abriu o mar vermelho, sou eu, Pedro, que fechou a boca dos leões para não tragar Daniel, sou eu, Pedro, que entrei na fornalha e dei livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego, sou eu, Pedro, o dono da medicina, sou eu, Pedro, quem dou a última palavra. Quem acredita, levanta as mãos para adorar. Então Pedro vai dizer: igreja, Senhor, se é tu mesmo, eu vou descer de Calacé e Cavandaraia, porque eu confio na tua palavra. Jesus diz: Pedro, pode descer, sou eu, pode vir. A Bíblia diz que Pedro, ele vai descer. Mas eu posso imaginar lá dentro do barco um conflito generalizado, porque todos estavam com medo. E de repente alguém disse para Pedro: Pedro, não faça tal coisa. Tu está vendo que a tempestade está tão grande, você está vendo que o vento é contrário, e tu vai ousar a descer do barco. Só quem pode fazer isso é Jesus de Nazaré. Mas porém, ele
que nós faremos coisas como Ele fez, e maiores daquelas que Ele fez. Porque se Ele mandou que levar a série de cabandarai, Ele está andando por cima das águas. Eu creio também que eu vou andar por cima das águas, como o mestre também está. Sabe o que nós aprendemos aqui? É a coragem e a fé de Pedro, que está acreditando que ele pode e tem condições de vivenciar o sobrenatural de Deus. É Deus dizendo nesta noite: se você crer, se você tiver fé, se você tiver coragem, você também poderá vivenciar o sobrenatural de Deus lá na tua casa, na tua família e na tua vida. Só quem acredita nisso aqui, levante calaçúria, as tuas mãos, abre a tua boca e adore o nome de Jesus, porque o Deus que opera e como Ele opera, não tem ninguém que pode impedir o teu agir na minha e na tua vida. Pedro, ele vai descer do mar, e quando ele desce, ele consegue ficar em cima das águas. Só que Jesus: Pedro, eu não quero que você fique só em cima das águas como eu estou. Eu quero que você marche por cima das águas e venha até onde eu estou, Pedro. Pedro é levado se capando. Não está na Bíblia, mas eu posso imaginar. Senhor, se é para me imaginar, se é para eu andar, eu já consegui ficar em pé, então eu vou conseguir fazer a segunda coisa, que é andar por cima das águas. Imagine Pedro, cheio de fé, pastor Azulante, cheio de fé, cheio de fé, pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, andando por cima das águas. E quem está dentro do barco está vendo Pedro vivenciar a glória de Deus. Mas eles não puderam fazer isso. Por quê? Porque eles foram incrédulos. Sabe por quê? Que nós não conseguimos, na maioria das vezes, vivenciar o sobrenatural de Deus? É por causa da nossa incredulidade. É por causa da nossa pequena fé. Porque se nós tivermos fé como um grão de mostarda, o Senhor diz que grande seria e será o milagre passado. Pedro consegue fazer tudo isso, só que Pedro esquece que o vento ainda era contrário. Só que Pedro esquece que o diabo não parou de ser diabo. O que acontece na maioria das vezes é que nós abaixamos a guarda. Quando a gente recebe milagre e consegue vivenciar o milagre, a gente acha que a gente não precisa mais orar. A gente acha, pastora, que a gente não precisa mais se consagrar. A gente acha que a gente não precisa mais se santificar. Aí, quando a prova vem, a gente não suporta, porque a gente não está na videira verdadeira, não estamos olhando para Jesus e não estamos em consagração. Quando Pedro percebe que o vento contrário ainda não havia parado, a Bíblia diz que ele olha para o vento e tem medo. O que acontece com ele? Ele começa a afundar. Esse afundar aqui de Pedro, nós podemos classificar e entender como a nossa vida espiritual. Porque tem dias que nós estamos que nem Jesus e Pedro, andando por cima das águas, e até marchando por cima das águas, vivenciando o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas quando nós deixamos de olhar para Jesus, olhamos para o homem, olhamos para a luta, olhamos para a prova, acontece conosco o que aconteceu com ele. O que tem acontecido nos dias atuais é isso: pessoas afundando na fé,
força, como a pastora disse na tua palavra, que prefere ficar em casa vendo televisão do que vir para a casa do Senhor para buscar a tua vitória. Por que isso? Porque já não tem mais fé. Deixaram de olhar para Jesus, estão olhando para o homem, estão olhando para o outro, estão olhando para aquilo que o diabo está falando. E na maioria colocam a culpa nas pessoas. Ah, não fui para a igreja, não estou na igreja por causa de fulano, por causa de ciclano. Ué, quem vai nos salvar? É ciclano? É Bertão da fulano? Não. Quem vai nos salvar e que tem poder de operar em nossa vida é Jesus de Nazaré, que está no nosso meio nessa noite. Glória a Deus. Então o Senhor está falando, pare de ficar olhando para o homem, pare de ficar olhando para a circunstância, pare de ficar olhando para o vento, ao contrário. Olhem somente para Jesus. Porque quando Pedro deixa de olhar para Jesus, o que acontece com ele, meu seu? Ele começa, ó, a afundar. Esse afundar aqui significa, representa as pessoas que não tem força mais para orar, não tem força mais para ler a Bíblia, não tem força mais para fazer a obra de Deus. Estão fracas espiritualmente falando. Só que eu gosto de Pedro, porque quando Pedro percebe que ele está afundando, que ele não está mais naquele nível que ele estava antes. E qual era o nível? De estar sobre as águas e de andar por cima das águas. O que ele vai fazer? Ele vai clamar, ele vai pedir socorro. O nosso mal, na maioria das vezes, que a gente sabe o que fazer e a quem recorrer, e a gente não faz e não recorre. A vida espiritual está afundando, a vida sentimental está afundando, o casamento está afundando, não tem mais força e fica na zona de conforto. Não vai para a oração, não vai para o jejum, não vai para a peleja, não vai para a batalha. Mas eu louvo a Deus que você adentrou para essas portas aqui, porque você não está conformada com a situação, você quer sobreviver, você quer vivenciar o sobrenatural de Deus na tua vida. Quem quer? Levanta as mãos para adorar o Senhor. Aleluia! Quando Pedro clama, a Bíblia diz que Jesus vai virar homem de pequena fé. Por que não me dá? Jesus pega na mão de Pedro e o coloca de volta no barco. Pedro, a viagem precisa continuar. A jornada precisa continuar. Em outras palavras, é Deus dizendo, igreja, a tua vida não pode parar. Você não pode parar. Você tem que continuar. Por quê? Porque o Senhor, Ele projetou algo para mim e para a tua vida, que para você alcançar, para mim alcançar, só depende de mim e só depende de você. Quando Jesus faz isso, repõe Pedro de volta no barco, o que acontece? Eles chegam lá do outro lado, no objetivo pelo qual o Senhor havia proporcionado para ele. Igreja, não é vergonha você ficar fraco, não é vergonha você ficar sem força, não é vergonha você ficar sem fé, não é vergonha você ficar desanimado. A vergonha é você se conformar com isso e ficar na zona de conforto e não reagir na presença do Senhor. Na hora Pedro clamou, e quando ele clamou, o Senhor Jesus ouviu e colocou Pedro de volta no propósito. Não só Pedro, mas todos os discípulos que estavam no barco, que estavam achando que ia morrer. A palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida nessa noite é: o propósito que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, vai ser cumprido. Ainda que você venha passar por um processo terrível, e esse processo tem vindo ao contrário, tem tempestade, tem um diabo se levantando 24 horas contra a tua vida.
é contra a minha. Mas se eu se posicionar, se você se posicionar, nós vamos conseguir chegar lá do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Quem acredita nisso aqui, levanta as mãos.